Então vamos lá? Bom, eu vou sair do Brasil com a minha família? Essa é uma pergunta que vocês têm me feito muito e eu vou deixar a minha decisão. Tive pensando sobre isso, inclusive estava conversando sobre isso imediatamente aqui. E eu acho que esse é um tema muito legal porque muitas pessoas, principalmente aí da classe média em diante, já estão pensando em deixar o Brasil há alguns anos, né? Esse assunto volta toda vez que o governo toma alguma decisão meio equivocada ou toda vez que a gente se irrita. O momento mais atual tem a ver com o imposto sobre dividendos e com a confusão no déficit público do Brasil. Algumas pessoas acham que a situação pode piorar bastante. Como eu gosto de normalmente fazer as coisas baseado mais num pensamento lógico e montar isso aqui de forma que a gente consiga discutir sobre o tema, lembrando que não tem verdade absoluta em relação a esse assunto, eu gostaria de separar isso aqui em 4 argumentos para sair do Brasil de vez e 4 argumentos que talvez te dê um horizonte do porquê que ficar aqui nos próximos anos. Acho que o primeiro lugar que é mais discutido no Brasil e está sendo cada vez mais discutido agora na cidade de São Paulo, antes era mais no Rio de Janeiro, é quesito segurança, né? Ou a falta de segurança. É surreal que nas duas maiores capitais do Brasil hoje a gente precise escolher muito bem por onde você pode andar, porque tem alguns lugares que não são controlados pelo governo, mas sim por ou milícia, ou traficantes, ou grupos organizados ali. E eu tenho conversado com alguns amigos, dessa vez agora eu fiz uma viagem com uns 40 amigos aí pra fora, a gente estava na Croácia trocando uma ideia, e vários deles estão pensando em sair do Brasil porque essa violência que era muito associada ao Rio de Janeiro, com assaltos à mão armada, com gente quebrando vidro de carro, com roubo de relógio e essas coisas todas, ela chegou também em São Paulo e não tem mais lugar seguro em São Paulo. Então, mesmo dentro do Itaim ou da Faria Lima, onde eram redutos ali que realmente essa violência não chegava, agora começou a ter roubo de relógio, começou a ter alguns assaltos ali e algumas pessoas estão cogitando, poxa, entre ficar no Brasil com esse nível de violência e sair do Brasil, acho que eu prefiro sair do Brasil. Eu, como não vivo na cidade do Rio de Janeiro ou nem em São Paulo, eu tenho uma visão de Brasil um pouco diferente. É porque quando a gente pega o recorte aqui de Goiânia, e até Belo Horizonte também, algumas outras capitais como João Pessoa, o índice de violência, ele é muito mais baixo, né? Apesar de existir determinada quantidade de furto, roubo, e existir sim roubo de carro, não tem essa sensação de insegurança generalizada. Você não tem ninguém que chega em Goiânia, no aeroporto, e o taxista diz pra você assim, olha, tira seu relógio porque você vai ser assaltado. Isso começou a acontecer comigo nos últimos 3 anos nas idas pra São Paulo, né? As pessoas começaram a falar, pô, pega um carro, tem um aplicativo chamado Rino que chama carro blindado. Olha que doideira. Então você vai ali, é um Uber de carros blindados pra você andar pela cidade. Então, se eu tivesse vivendo, acho que dentro de uma cidade onde toda vez que eu me levanto eu preciso conferir se as coisas estão no meu bolso ou que eu preciso tomar cuidado se eu posso andar nas ruas a partir das 8 horas da noite, eu confesso pra você que eu começaria a refletir seriamente se esse lugar, né, ele é bom pra criar os meus filhos ou se esse lugar é bom pra ter uma família. Porque enquanto a gente tá sozinho, eu acho que até homem, né, se vira um pouco melhor com isso, a gente até que lida melhor com esse assunto. Mas você imaginar criar uma criança convivendo com esse nível de violência, né, com o nível de violência que ela não pode andar na rua, que você não tem coragem de andar com seus filhos a pé num parque porque pode acontecer alguma coisa, eu acho que de fato é um caso a se pensar. Se você vive nessa situação, né, é um caso a se pensar. Raul, mas aí a pessoa pode mudar para outra cidade mais do interior do país. Olha, dificilmente quem se acostumou a viver numa capital, todas as coisas disponíveis, né, voo direto para tudo quanto é lugar, né, até para sair do país, um nível de poder comprar qualquer coisa, a quantidade de loja de marcas específicas ali, a quantidade de restaurantes estrelados, etc. Essas pessoas, elas não sabem como é viver fora dessa estrutura. Muita gente acha, inclusive, que só existe isso em São Paulo, de alguma maneira, né? As pessoas acham que só existe alta gastronomia, etc, porque a pessoa se acostumou assim. Então, acho que essa pessoa também tem um emprego, muitas vezes, que tá ali já num nível, né? Numa categoria que ela não conseguiria sair desse eixo. Ah, Raul, mas essa pessoa vai mudar pra fora, ela vai ter que encontrar um emprego em qualidades piores. Pior que não. Agora existe a possibilidade, né, de imigrar para Portugal. Estão contratando brasileiros, por exemplo, do mercado financeiro, pagando rios de dinheiro ali para brasileiros que topem mudar para Portugal, com nível de segurança muito melhor, em uma capital, com mais acesso, dentro da zona do euro ali, muito mais simples para você ir para a França, outros lugares. Então, eu tenho alguns amigos começando a refletir sobre a hipótese de se mudar, não para os Estados Unidos, né, mas mais para Portugal e outros países que também têm encontrado oportunidades ali para o mercado financeiro. O pessoal está contratando muito, a população de Portugal envelheceu bem, e eles estão precisando de mão de obra qualificada e eles estão começando a aceitar diplomas brasileiros. Isso é uma surpresa, né, para algumas pessoas, mas tem gente que já se qualificou lá e deu saída definitiva e foi para esses lugares. Então, nesse aspecto, né,
né? Eu não tenho esse primeiro problema aqui, mas entendo que, cara, eu não suportaria, acho, viver numa zona de insegurança. Tanto é que quando eu me mudei pra São Paulo, passei um tempo em São Paulo, né? Mais de ano. E durante o período que eu morei lá, eu achava horrível. Não podia andar na rua à noite, né? Às vezes tava conversando com alguém, a gente queria trocar de bar, tinha que chamar um Uber, porque não dava pra caminhar. Então, foi um período realmente muito ruim. Você vê muito morador de rua. Mas também, eu morei no centro de São Paulo, né? Então, não acho que fui muito sensato, mas é que a São Paulo que eu conhecia era muito essa São Paulo ali dos Jardins. Então, eu não tinha ideia de São Paulo do jeito que ele é de fato, mas agora já tem. E aí, evito andar no centro. Segundo item aqui, que é um argumento muito forte, excesso de burocracia e a carga tributária é completamente desproporcional. Essa é uma reclamação, acho que de qualquer brasileiro. A gente paga um dos maiores tributos do mundo e tem uma das piores qualidades no serviço público do planeta inteiro. Então, o problema não é nem pagar a carga de imposto. Eu nunca vi, na verdade, ninguém nem reclamar da quantidade de imposto que se paga no Brasil. É a quantidade de imposto que se paga no Brasil em virtude dos produtos que a gente tem. É porque assim, você compra um carro pagando 3 vezes o valor e você vai andar nele na rua esburacada e fura o pneu. É um nível de problema de infraestrutura que o Brasil tem que, cara, isso aqui irrita qualquer um. Não tem pra onde a gente caminhar. É você, sei lá, você tá pagando aí X por cento do seu salário, muitas vezes até acima de 50%, porque as pessoas não fazem conta do imposto sobre o consumo, e com o imposto de renda, e com as coisas, o imposto sobre imposto. Então, é uma coisa que as pessoas não fazem conta. Mas é você pagar isso tudo. E daí, outro dia, né, um amigo nosso aqui ficou doente, e daí não tinha feito o plano de saúde da empresa ainda, um infeliz, né? O pessoal não tinha... É porque tem um tempo de carência, a pessoa às vezes demora a aceitar, e aí depois disso demora pra ter. A pessoa foi parar no hospital público. Cara, é um negócio insustentável, né? Mesmo aqui, e olha que Goiás tem um dos melhores índices. Eu fico imaginando como é que é nos piores índices, porque tem estados que têm índices muito ruins na saúde. Aqui a gente ainda tem índices até bons. A pessoa foi pro hospital, você passa 2, 3 dias pra ser atendida ali, muitas vezes. É uma complexidade muito grande, assim, de você ser bem atendido. Você vai renovar sua CNH, aquele inferno. Qualquer coisa que você precise do setor público para registrar uma empresa, é um caos. A Receita Federal, você tem que declarar os seus tributos ali, preencher ponta a ponta, e se você errar alguma coisa, eles te aplicam a multa. Se eles sabiam quanto você estava devendo, por que eles não te avisam? Então, assim, é uma situação que o brasileiro ele se sente humilhado toda vez que ele tem que conviver com qualquer coisa que é gerida pelo setor público no Brasil, muitas vezes pelo setor privado também. As companhias aéreas, é um negócio absurdo, assim. Companhia de energia, tudo, gente, tudo. Qualquer coisa que você pensa, esse é um quesito. Então, esse excesso de burocracia irrita muita gente e a qualidade, né, a carga tributária desproporcional é torturante. Terceiro lugar aqui, acho que pega mais absurdo ainda. Educação é um dos critérios que afeta muito quem tem família. Não só a saúde pública, né, mas a educação no Brasil, mesmo a paga. Então, se você tem dinheiro, ela custa níveis absurdos. Tem escolas na região da Grande São Paulo agora, vou contar pra vocês um absurdo. Tem escola custando 15 mil reais pra criança. Que isso? Você tá maluco. 15 mil reais. Loucura. Sim, 15 mil reais a mensalidade. Então, assim, você imagina você pagar 15 mil reais pra educar o seu filho. E aí, ok, deve ter de 5 mil, de 3 mil, de 2 mil. E com isso vai caindo aquela qualidade ali. E se você não tem dinheiro pra pagar nada disso, o seu filho tem que ou estudar na escola conveniada, com sorte, que você vai ter que concorrer a um tipo de concurso, etc., pra colocar seu filho no militar ou em algum colégio ligado à Igreja Católica aí, que são colégios que costumam ser melhores e oferecem algum programa de bolsa ou alguma coisa assim. Então, quando você vai pra um país, né, que a gente considera desses desenvolvidos aí, de alguma maneira, só do cara imigrar, ele começa a ter uma educação pública de qualidade na base. A maior parte dos países desenvolvidos oferece escola infantil que basicamente não tem motivo para existir uma escola paga. Não tem, né? Quando você vai para Portugal ou para os Estados Unidos mesmo, você vai encontrar países que oferecem uma educação básica muito boa. Tem alguns amigos, inclusive, pilotos de avião que eles estão contratando muito, que mudou para a China, falou que a educação básica lá é excelente, você consegue escola, inclusive, que ensina português pro seu filho. Olha que doideira. Os caras ensinam o idioma do seu filho para ele dentro da escola, cara, escola gratuita, que chega nesse nível de qualidade. Então, isso é muito interessante, né? Acho que para as famílias é um ponto que conta muito, assim, essa coisa de você poder se educar. Eu acho impressionante. Lá fora, nos Estados Unidos, a criança vai pra escola e sai aprendendo inglês incrivelmente. Eu não acredito nisso, não. Você não parou o meu vídeo. No meio do raciocínio. Isso aqui, mas isso de verdade, acho que é um tema sensível para qualquer família, né? A educação no Brasil, ela é fraca, e mesmo a educação paga, muitas vezes, ela não chega no nível. É claro, se tiver 15 mil para pagar, vai chegar, mas quem tem 15 mil para dar na mensalidade de uma criança? Né? Nem 0,0001% da população, porque mesmo os ricos ainda acham isso, cara, porque é muito absurdo. Então, esse nível de qualidade, né, ver a volta dos seus impostos, acaba sendo um tema meio recorrente, né? O que irrita o brasileiro, na verdade, que é pagar muito imposto e não ver nenhum retorno em absolutamente nenhuma área, afora os bombeiros. Acho que os bombeiros, né, tá funcionando. O SUS
SUS, ele funciona para vacina, o SUS funciona para Tratamentos graves. tratamentos graves, tipo câncer, etc. Vou falar sinceramente para vocês agora, quando você sai do país e você vê como é que isso é nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa não, porque a Europa cobre também, mas nos Estados Unidos, você imagina, você tem que pagar seu próprio tratamento de câncer, às vezes custa tipo 1 milhão, e aí a família juntou dinheiro a vida inteira, ela se endivida, tem que vender a casa para pagar o filme de câncer. Tem até na série, né, que ninguém percebe, mas no Breaking Bad é uma história sobre isso. É sobre um professor de educação básica que ele tem câncer e daí ele tem que virar traficante para pagar o tratamento dele de câncer. Imagina que inconcebível, né? Isso é uma ideia inconcebível no país mais rico do mundo, mas acontece. Então, quando algumas pessoas dizem que o SUS funciona, eu nem discuto isso. Antigamente eu discutia isso porque eu falava, funcionar não funciona, né? Quando você vai ver ali na prática, para problemas mais simples, não funciona. Mas o simples fato de você ver uma pessoa com a perna quebrada nos Estados Unidos, tem esses vídeos na internet, pedindo pra você não ligar pra ambulância, porque se ligar pra ambulância ela vai ter que pagar. Eu acho que isso já mostra que lá também não chegou no modelo. Agora a Europa, Portugal, Alemanha e tal. Já fui no hospital, inclusive na Alemanha. Em algum momento eu tive um problema na garganta numa viagem pra Alemanha. Cara, foi uma doideira isso aí. Eu fumei a noite inteira e no outro dia eu percebi que eu tava com... Antes eu tava com inflamação na garganta, não tinha percebido. Tava umas placas assim gigantes. Daí eu fui no hospital na Alemanha e me atenderam. Eu nem tive que pagar nada. Não sei como é que foi feito isso. Eu não tive que pagar nada, não. Fui só no hospital, entrei no primeiro hospital que eu vi, eu acho que era público, porque não me cobraram nada. Ou tô devendo, talvez, o hospital até hoje. Quarto argumento aqui, pra sair do Brasil também, a moeda fraca, isso é foda. E a instabilidade política crônica. Acho que esse é outro problema muito absurdo. Toda vez que tem um problema político no Brasil, em que os políticos fazem alguma besteira, o que basicamente sempre, a gente tem o real reagindo de maneira muito forte. E daí você tá construindo seu patrimônio aqui com determinada tranquilidade, tá tocando um comércio, tá tocando uma lojinha, alguma coisa. Seus números estão indo bem, você escolheu a equipe certa, você trabalhou direitinho, deu uma estabilidade na moeda, as pessoas começam a ficar sem grana, você vira um problema sistêmico. A gente entra numa crise que congela basicamente o nosso mercado inteiro, igual tá acontecendo por agora, né? E é um monte de empresas quebrando sem ter cometido nenhum erro, simplesmente porque a nossa moeda ficou fraca. E aí você vai olhar ainda seu patrimônio, você, anos atrás, você tinha 2, 3 milhões ali, convertendo para dólar dava alguma coisa em torno de 1 milhão, você vai olhar agora, os seus 2, 3 milhões dá 700 mil. Você não fez nada de errado, você acumulou, você investiu, etc. E a piora sistêmica do país, ela acabou te afetando. Esse é um argumento extremamente forte, porque algumas pessoas não aguentam mais você não conseguir ter a capacidade de comprar nada, de construir nada. Você vai ver quanto custa um carro no Brasil, é simplesmente absurdo. O mesmo carro lá fora vai te custar, sei lá, 8 mil, 10 mil dólares ali um carro, que no Brasil ele custa 100 mil reais. E aí, assim, um cara do McDonald's trabalha um ano e você vai comparar aqui, o cara tem que ter uma especialização para comprar um carro que o cara do McDonald's compra em meses de trabalho. Às vezes que alguém limpando privada fora compra em meses de trabalho. Então, assim, o preço absurdo das coisas no Brasil, a tributação agressiva em cima de qualquer produto importado, ela faz o brasileiro olhar para fora e começar a perceber, cara, o que eu preciso mesmo é um poder de consumo maior. Você ir no supermercado e você olhar que 10% de um salário mínimo quase numa peça de picanha na Grande São Paulo, é uma doideira. Sinceramente, imagina o que a gente tá dizendo isso. O cara vai trabalhar, né, por 10% do período, ou seja, 4 dias do mês dele ali, ou mais, de trabalho útil, de dia útil, para poder comprar uma carne. Não faz muito sentido. E daí a pessoa começa a ter que procurar paralelos. Você vai entrar no supermercado, aí você tem que evitar comprar uma coisa porque inflacionou demais. Aí a pessoa tem que procurar substitutos pro café. A gente chegou nesse nível de ter manchete no Brasil das pessoas procurando substituto do café. Então, a moeda fraca, ela para mim é um argumento extremamente forte, assim, a favor de quem quer sair do país. Porque você imagina, se você trabalha já no Brasil como Uber ou diarista, sinceramente, gente, compensa. Vamos ser sinceros, não compensa. Se eu tivesse nesses cargos, o que eu faria? Não ia emigrar ilegal. Tem muita gente que também vacila. O que dá pra fazer? Hoje em dia tem algumas empresas que elas encontram o seu parente perdido de Portugal. Todo mundo tem. Ele vai voltar, sei lá quantas gerações e vai achar o seu parente perdido de Portugal. Raul, mas meu nome é Silva. Não tem problema, vai achar. Então você pega lá e paga essa empresa, não vai cobrar, normalmente cobra uns 6 mil reais, lá uma grana. Mas se você tá trabalhando aí no dia a dia, junta uma grana e manda lá e você vai conseguir achar. Ou da Portugal, Espanha. Tem várias empresas que trabalham especificamente com isso e elas têm conseguido encontrar. Então, entre você ter um emprego que não é muito legal aqui no Brasil e fora, preferir ir pra fora. Imediatamente. Se eu trabalhasse aí como Uber, diarista, né, atendente de loja, esse tipo de emprego que, cara, não é a melhor coisa ali, você não tá encontrando as perspectivas, né? Se você encontrar uma perspectiva, tô estudando, vai dar certo e tal, aí pode fazer sentido você ficar aqui. Agora, ficar aqui só pra sofrer, você vai dirigir Uber em qualquer lugar, né? Aqui ainda é pior que você ainda
tá no risco, botando em risco sua vida. Então, se você tá nessas grandes capitais, você tem uma possibilidade de tirar um passaporte fora, cara, tira um passaporte fora e vaza. Eu tô sendo bem sincero, eu faria imediatamente, assim, porque eu fico pensando, é uma qualidade de vida muito ruim que o Brasil oferece para as pessoas. O cara que tá no iFood ali, agora, difícil é o cara conseguir juntar essa grana, né? Porque, poxa, como é que você vai fazer? Quantos meses seu salário é isso? Mas tem muita empresa que parcela. Outra coisa também, você tem um limite do cartão aí, paga também, vaza também, nunca mais paga esse negócio. Vai alguma coisa. Raul, você tá dando esse conselho, você trabalha com um banco. Pô, foda. Alguma saída tem que ter, não tem jeito, é muita humilhação, cara. O Brasil tem umas coisas que é muita humilhação. O Brasil não merece os trabalhadores que tem aqui. Sinceramente, a classe política do Brasil não tá se preocupando com você. Não tem perspectiva de melhorar isso aí nos próximos anos. Os caras estão tentando tributar mais ainda. Agora, tem argumentos pra ficar aqui também? Tem argumentos pra ficar aqui também. Vou tentar, aqui depois de jogar esse balde de água fria, vou tentar fazer isso. Inclusive na UVP a gente tá ajudando quem quer dar saída definitiva. Não esse público, né, do Uber e tal, mas o público que já tem mais renda e quer dar saída definitiva por questões tributárias. Se você é aluno da UVP ou cliente da consultoria, até agosto aí a gente vai estar já bem estruturado, mas a gente já tá testando os primeiros casos. Se você quiser vir aí, a gente contratou uma equipe para dar saída definitiva. Então, argumentos para ficar no Brasil. Primeiro ponto, o país que mais tem oportunidades para empreendedor. Não tem como comparar. Quando você pega a facilidade que é empreender no Brasil, não burocrática, a facilidade que é empreender no Brasil no sentido de ideia e qualquer tipo de inovação, às vezes até copiando uma empresa gringa, é muito mais fácil. A concorrência no Brasil é muito baixa. A maioria das empresas atendem mal, a maioria das empresas não tem uma boa estrutura, a maioria dos empresários não estudaram. Então, quando você pega para começar uma empresa, bootstrap, né, começar com seu dinheiro próprio, começar do comecinho, no Brasil é muito mais fácil do que nos outros países. Então, enquanto lá fora você tem esses países oferecendo estabilidade, dinheiro, etc., no Brasil você não tem nada disso. Só que, se você pegar para conhecer, conversa com os europeus, etc., pergunta assim, né, os mais jovens, né? Se você pegar dos seus amigos quando você era moleque, algum ficou rico. Um ou dois ali sempre fica rico. Se você perguntar para os europeus quantos conseguiram ficar rico, o número é zero. Não existe. Não existe como a pessoa acumular muitos milhões de reais fora. Por quê? Porque o mercado é muito mais eficiente, porque as pessoas estudaram muito mais, porque as pessoas têm ali mais acesso à cultura, mais acesso aos outros lugares. Porque quando você tem também determinada qualidade de vida, você fica um pouco menos interessado em evoluir. Porque no Brasil, se você não chegar pelo menos na classe média alta ali, você sofre demais, vai sofrer a vida inteira. Então, você tem menos pessoas interessadas. Você imagina que uma pessoa que trabalha num bar, né? Lá em Roma, eu tava conversando com um amigo que eu fiz, né? Trabalhava como barman. Eu fui no bar, a gente ficou trocando ideia. Depois que ele saiu, a gente foi num rolê juntos. Ele falou pra mim, na dura, assim, falou, cara, sei lá, eu ganho 2.400 euros. Ele falou, é suficiente pra eu viajar, fazer minhas coisas aqui. Então, não tenho muito interesse em deixar de ser barman. Até estudei e tal, mas pra mim tá funcionando assim. E é um trabalho que eu não preciso vir todo dia. Então, eu posso tirar um freela, às vezes, posso fazer 15 dias fora e arrumar emprego em outro bar depois. Então, eu não me preocupo muito. E aí você vê que essa mentalidade, né, é muito a mentalidade lá de fora. Aqui no Brasil, como a gente vive mal, a gente tem uma habilidade maior pra tentar fazer dinheiro pra viver melhor. E aqui tem muito espaço mal atendido. Então, tem lacuna demais. Você vai ver que a maior parte das pessoas que tentam empreender e tocam a empresa com alguma qualidade, elas conseguem se desenvolver. Ah, Raul, mas é difícil empreender no Brasil. Todo empresário fala que é difícil. E eu não vi nenhum deles fechando a empresa e não pedir emprego de CLT. Então, toda vez que você vê um podcast com esses caras, falando, nossa, empreender é muito difícil, tá ok? Fala, qual que é a sua profissão? Empresário. Então, é um contrassenso, né? Começou a dar dinheiro, falar que empreender é muito difícil, mas nenhuma dessas pessoas está trabalhando para ninguém. Elas estão empreendendo. Não cai nesse golpe, é difícil mesmo, dá trabalho, é foda. Mas, né, as pessoas falam, para empreender você tem que tomar risco. É verdade. Qual o risco que você tá tomando? Se der errado, você volta a ser funcionário. Então, assim, é esse o risco mais absurdo. A não ser que você consiga um ambiente muito massa pra você trabalhar, que dá pra você crescer, que dá pra você desenvolver uma partnership. Pô, ter uma carreira compensa sempre tentar empreender, nem que seja pra dar errado. Se der errado, você vira funcionário de novo e se foda. E é assim que funciona. Então, Brasil, para empreendedores, melhor país do mundo. Não tem melhor. Tem. Rússia, país mais complicado que a gente. Então, Rússia, China. Mas lá tem bomba também, né? Tem nada. Na Rússia não. Só tem bomba na Ucrânia. Na Rússia não tem mesmo. Na Rússia tá tranquilo. Fui conhecer um cara agora que faz câmbio, um brother meu. Olha que loucura, cara. Ele faz câmbio pra Rússia, né? Porque a Rússia tá proibida de trabalhar no sistema SWIFT. Aí ele criou uma empresa, que é uma casa de câmbio, né? Opera com parceria em alguns bancos pra fazer o câmbio via Dubai. Então faz o câmbio via Dubai. Dubai faz pra Rússia direto, que é o Dubai não tem problema. E aqui faz pro Brasil. Aí as pessoas que exportam fruta, exportam carne suína, etc., eles precisam dessa triangulação, ele faz. Movimentou $1 bilhão só no ano passado. Salva de palmas. Gênio. Profissional.
Brasileiro? Brasileiro. Opa. É isso. Cara, o cara é de periferia, etc. Mas o cara conseguiu, achou uma sacada. Então, o segundo aqui, motivo pra você ficar aqui, fora esse, né? $1 bilhão aí você transacionar em fruta e carne é foda. Segundo, mercado consumidor gigante em expansão. Não tem como falar. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. A gente ainda não tá com o envelhecimento da população. A nossa classe média tá em ascensão. Mesmo com os trancos e barrancos, ela ainda cresce. Em termos de consumo, o Brasil tem muito para crescer, né? Especialmente nos interiores e regiões menos exploradas. Então, quando você vai olhar para você comprar um lote que daqui a pouco vale 4, 5 vezes, com as parcelas minúsculas, só o Brasil faz isso por você. Então, capitais ainda se desenvolvendo em franca expansão, como você olha Goiânia, olha Palmas, Roraima. Agora, por exemplo, onde descobriram petróleo, foi no Amapá. Tudo isso é uma coisa típica de país em desenvolvimento, de país subdesenvolvido. Depois que desenvolve, fica tudo muito mais ou menos estabelecido, não tem mobilidade mais, as empresas ficam desse jeito. Então, mercado consumidor muito bom. Raul, mas isso é só para quem quer empreender? Claro que não. Para quem quer fazer carreira como executivo, para quem tem interesse em ganhar dinheiro ainda. Lá na Europa, a população já está muito mais envelhecida, né? E isso não impacta só no fato de você ter mais dificuldade para se casar, que é um problema dos europeus. Isso impacta em tudo. Então, é esse o ponto. Terceiro argumento aqui, muito bom. Para você que já começou a ganhar um pouco mais de grana, o custo de vida no Brasil é extremamente baixo. Se você trabalha para fora, ou mesmo se você está bem posicionado aqui dentro, conseguiu um emprego legal e etc., não tem como comparar a qualidade de vida que o Brasil te dá depois da classe média com nenhum outro país. Classe média alta no mundo inteiro limpa a própria casa, lava as próprias cuecas e cozinha a própria comida. Não existe essa mamata que existe no Brasil aqui de um cara ter uma diarista. Não existe isso. Quem tem diarista fora é gente que tem muita grana, mas muita grana mesmo. Então não é a classe média. Se você já passou um pouco dessa classe média, o nível de conforto que você tem, de ir num posto de gasolina ter um frentista, isso não existe, tá? Você tem um frentista, a quantidade de garçom pro restaurante, doidura, por ter 200 pessoas te atendendo, etc. A quantidade de pessoas que te atendem no Brasil, ela não existe em nenhum outro lugar do mundo. Especialmente se você comparar com os Estados Unidos, Europa e Japão, a quantidade de espaço que você vai ter na sua casa. Tudo isso, não adianta. Você vai mudar para Paris, você vai viver num 22 metros quadrados no meio da cidade ali. Vai mudar para Roma, mesmo esquema. Não espere que você vai ter outra qualidade de vida. Ah, não, vou morar no interior, não vai ter emprego. É isso. Tem cidades inteiras vendendo casas a 2 euros na Itália. Então, porque não tem quem more nelas mais. Então, lembre-se sempre disso. Você se mudou do Brasil, a sua vida fica muito menos confortável. Quem deu saída definitiva pode comentar aqui. Cara, difícil pra caralho a qualidade de vida em outros lugares, tá? E aí, por último, um argumento mais histórico que eu nunca encontrei ninguém que mudou pra fora que diz o contrário é: sua família tá aqui, raízes, cultura e comunidade. Tem uma coisa que não entra na planilha quando a gente vai conversar aqui. Não adianta nada. Você se muda pros Estados Unidos, você vai dirigir um carro legal, você vai ter um emprego bom, vai trabalhar pra caramba, porque lá trabalha, o Japão também trabalha pra caramba. Vai ganhar uma grana legal, daí beleza. Você pegou tudo ali, comprou a carne, vai fazer seu churrasco, seus amigos tá tudo do outro lado do mundo. Você vai fazer o churrasco mais depressivo do mundo. Você não constrói o mesmo nível de relacionamento, a não ser que você tenha morado muitos anos no país, tipo 30 anos, né? Então, nos primeiros 10, 20 anos ali que você vai morar no país, é extremamente complicado. Você não vai conseguir. Aquela pessoa não entende o lugar de onde você veio, não entende como é que são as coisas, as relações são diferentes, né? O que é uma amizade para um alemão, o que é uma amizade para um brasileiro, são coisas muito diferentes. O que é uma amizade para um americano, para um brasileiro, são coisas muito diferentes. Então, você não tem a mesma vivência, você não tem como compartilhar as mesmas coisas, você não sabe o que é isso. Quando você vai conversar sobre como era na escola, a pessoa não tem a menor ideia do que você está falando, porque a escola é diferente em cada lugar. Só que esses pequenos detalhes, eles vão fazer muita diferença. Tanto é que você tem até uma doença mental ali associada, um problema, na verdade. Quando você muda de país, que você passa muito tempo em outro país, passa 10 anos, por exemplo, você começa a desenvolver uma coisa chamada síndrome do não lugar. Olha que loucura. Quando você tá lá, você é estrangeiro. Porque você tá lá, você viveu 10 anos, as pessoas sabem que você é estrangeiro, mesmo que você fale bem o idioma, etc. Você não se sente, 100% na sua casa. Elas não são suas pessoas, não tem os seus costumes, etc. Ao mesmo tempo que você perdeu os últimos 10 anos do seu próprio país. Então você não sabe o que virou culturalmente aceitável aqui ou não. Você não vai conhecer a música daqui mais, você não vai conhecer o que lançou. Quando você volta, também não é sua casa. Então tem gente que desenvolve uma chamada síndrome do não lugar. Independente de onde você está, você não sente mais que esse é o seu lugar, né? Então, para algumas pessoas isso não faz diferença nenhuma, mas para mim faz muito. Eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito da música do Brasil, eu gosto muito das pessoas daqui, eu gosto da nossa farra, eu gosto da nossa comida. É o famoso Brasil com S, né? É.
O Brasil conhece. Então, pô, eu gosto de tudo do Brasil, assim. Eu não gosto do Brasil oficial, mas o Brasil de fato eu gosto de tudo. O Brasil oficial que é dos políticos, esses problemas burocráticos e tal. Agora, o Brasil de fato eu gosto muito. Pô, quando você vai viajar aqui, as nossas praias, tem um cara vendendo camarão, um negócio absurdo. Milhinho na É um praia. milhinho, o cara te irrita. Ele pergunta que você quer alguma coisa, você fala que não quer, ele joga água no seu vidro, limpa do mesmo jeito, não quer saber de nada. Eu, sinceramente, eu gosto muito do Brasil. E aí, na minha conclusão pessoal, né, colocando esse equilíbrio todo, eu diria que se talvez eu não tivesse conseguido desenvolver a minha carreira, ou a empresa da maneira que eu consegui desenvolver aqui, eu acho que eu sairia do país, assim, se eu pudesse trabalhar como Uber, etc. Eu pensaria em sair porque você não tem condição de criar seus filhos bem, você não tem condição de dar uma boa saída. Se eu tivesse conseguido chegar num lugar legal, numa boa estabilidade econômica, assim como eu cheguei, no meu caso, eu não tenho motivo para sair do Brasil. Porque todos os incômodos que o Brasil, ele me dá, eles não me incomodam tanto mais. Eu não tenho um problema com segurança, eu não tenho um problema com o consumo, eu não tenho problema com a escola dos meninos, que eu vou conseguir pagar, não vou ter problema com a saúde, que também eu acabo indo na saúde privada. Então, os problemas que o Brasil tem mais profundamente, eu acabei conseguindo resolver. Então, para mim, eu vejo alguns amigos que saíram e tal, porque se irritam muito com a política e tal, mas, sinceramente, eu vejo tudo isso muito mais como uma oportunidade. Esses problemas, eles fizeram a UVPC quem ela é. Inclusive, um dos serviços que a gente tem agora é dar saída para quem quer sair, né? E tem saída fiscal e tem saída definitiva. Então, de toda maneira, se você tem aí uma grana legal, já tá num patamar bacana, vale a pena você conversar com o nosso suporte, que a gente já tá dando essa saída fiscal também para quem quer sair. Tipo, tirar as empresas daqui, né? Tirar o recebimento, tirar o seu dinheiro daqui, não significa que você precise se mudar. Em alguns casos, a gente estuda também. Se você tem interesse em se mudar, a gente também estuda para onde que é a maior vantagem de saída fiscal para você. É uma coisa que vale a pena. Mas eu, para mim, no meu cenário hoje, eu tô muito confortável com o Brasil, pretendo ficar aqui para os próximos anos, pretendo envelhecer por aqui, não penso em me mudar. E você pensa em se mudar? Comenta aí para mim, para onde você iria, assim, os países que você já estudou, que vai ser um prazer a gente iniciar essa discussão aí. E se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, porque não é porque você tá no Brasil que o seu dinheiro não pode sair do Brasil, você pode proteger o seu dinheiro dessas flutuações do real, protegendo o seu capital e ganhando mais dinheiro cada vez mais, você pode acessar aí, alvp.com.br. Esse você não precisa ser rico, tá? Quem tem mais de R$4.500 por mês já funciona. Se você ganha isso de salário, já funciona. Pode clicar no botão Faça sua análise de perfil, preencha o questionário para mim, né? Raul, é bruto ou líquido? 4.500 líquido, né, gente? Na sua conta mesmo. Então preencha o questionário para mim, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir, né? No Brasil, no mundo inteiro, em Portugal, em tudo quanto é lugar. Se você precisar de saída definitiva, todas essas coisas e serviços todos, a UVP oferece. A gente tem também o sistema de consultoria para os clientes maiores. Então, tudo a partir desse formulário aqui, a gente dá uma solução para a sua vida financeira. Independente se o problema é dinheiro, a gente resolve. É dólar, é euro, sei lá o que, a gente resolve aqui, te ajuda a resolver isso da melhor maneira possível. Pode preencher o questionário para quem vive no Brasil e fora, que é muito bacana. Lembrando que a UVP tem um compromisso que ninguém mais tem, né? Se você entrou na UVP, fez todas as aulas, assistiu todas, que é comigo mesmo, eu mesmo dou as aulas, emitiu seu certificado, não aprendeu a investir, né? Fala, Raul, eu não aprendi. É você mesmo que diz. A gente devolve 100% do seu dinheiro. É o compromisso aí que a gente tem na UVP. A gente é muito sério. Eu sei que é muito complicado, né, confiar em gente de internet hoje em dia. É muito charlatão, muita gente errada. Por isso que a gente oferece esse compromisso, porque aí você não precisa confiar em mim. Eu tô confiando em você primeiro. Do último vídeo que eu possa responder aqui, mas já vai entrando no botão aí. Por quê? Porque a turma enche depois, você fica, eu queria ter feito, aí só pude fazer no outro mês, ou fiquei para 2 meses depois. É exatamente por isso. O ideal, enquanto você tá pensando, já cadastra, já preenche o questionário, porque lá na frente, quando te chamarem, você vai entender melhor, os especialistas vão te explicar essa coisa toda, né? Para te explicar como é que fica, preço, sei lá o que, tudo isso a gente explica e conversa com você, pode ficar tranquilo. Não é um negócio que vai clicar, vai ter um robô, não, vai ter uma pessoa te atendendo. Raul, gostaria de saber se vale a pena criar relacionamento com um banco tradicional a fim de futuramente financiar imóvel. Tem algum banco melhor para financiamentos? Cara, Caixa Econômica Federal. Relacionamento com o banco faz diferença? Lá atrás fazia, hoje em dia não mais. Pessoal do OVP, o Raul ajuda a comprar passagem barata no curso também? Não. Tem uma aula que eu só mostro mais ou menos como é que faz para identificar as passagens, mas não é um foco da UVP não. A UVP é para ensinar a investir, gente, não é para ensinar a gastar. Tem muita gente que mistura esses dois temas, eu não gosto muito não. Como funciona esse BTG Black? É o fundo que para quem tem o cartão da UVP Capital. Não pague IR na hora do saque? Pode explicar melhor? Não é que não pague IR, é que tem uma simplificação desse fundo, ele tem algumas vantagens em relação a investir direto no Tesouro Selic. Posso fazer um vídeo dedicado a isso, mas não dá para explicar aqui o método de funcionamento, porque ficaria meio grande essa resposta. Você conseguiria fazer um vídeo com cartão dos Estados Unidos? Posso tentar, e também com os cartões de classe média. Nesse vídeo eu fiz os 10 melhores cartões para alta renda, brigaram comigo. Falaram, pô, mas aí não serve para nada. Eu vou fazer para vocês. Mas, pô, o cartão da UVP Capital é para réis mortais. 1% de cashback, melhor que o Nubank Ultravioleta, já direto na cabeça. Raul, pergunta,
pergunta, o quão limitado você é pelo BTG? Por exemplo, a UVP ainda não emite Ultra Blue. Você tem falado sobre um novo cartão da UVP entre o Black e o Ultra. Além disso, você tem falado da conta internacional da UVP que vai mudar. Como é definido a UVP e o BTG, o que pode ser feito e o que não pode? Não tem limitação nenhuma, a gente pode fazer aquilo que a gente quiser. Agora, os produtos do BTG, eles fazem o que eles quiserem também. Então, por exemplo, o Ultra Blue não é um cartão da UVP. Eu não posso emitir Ultra Blue. Por quê? Porque é do BTG. Como é que eu vou emitir uma coisa que não é minha? O cartão da UVP a gente emite. Aí você perguntou da conta internacional da UVP, que vai mudar. A gente vai ter nosso próprio cartão de débito lá fora e hoje em dia a gente já controla as nossas taxas. Mas o BTG, ele é dono da plataforma, então ele controla as taxas mínimas dele, eu posso operar isso dentro deles. O limite do que pode ser feito e o que não pode. Tudo que é da UVP, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Tudo que é do BTG, eles podem fazer do jeito que eles quiserem. O que é nosso junto, tem que sentar e negociar. Não existe isso, né? O banco não é meu, o banco é deles. Então eu tenho que ir lá e respeitar as regras deles. Na casa do BTG, eu respeito as regras do BTG. E na UVP, eles respeitam as minhas regras. Então, é basicamente assim. A gente tem uma parceria. Parceria é assim que funciona, né? Então, tudo que a gente oferece para vocês, etc., dentro da plataforma do BTG, passa pela curadoria deles. Ah, Raul, mas aí quem é aluno da UVP não paga corretagem, etc., porque o BTG deixou, né? Se não deixasse, não podia. E em troca disso, tem um monte de outras coisas que a gente tem que negociar. Não é uma coisa que é dada aleatoriamente, entende? Então, tudo é assim que funciona. Tudo é base na negociação, tudo com base naquilo que é bom para os dois lados. Não tem nada que eu possa fazer o que eu quiser num banco que não é meu, gente. Isso aí acho que é ponto pacífico. Mas não tem nenhuma limitação quanto ao que eu posso falar, por exemplo. Posso dizer, por exemplo, que o BTG tem COI e é uma bosta. Tá aí dito. Tem consórcio que é uma bosta também. Pronto, viu? Não tem nenhuma limitação quanto ao que eu posso dizer do BTG. Posso dizer ainda que a visão nova dos investimentos, no começo eu não gostei. Tava achando bem ruim. Posso dizer ainda que se você não ficar esperto, eles te empurram um crédito consignado ali dentro da plataforma deles. Não, o VP a gente fala para não comprar, mas tem gente lá que compra. O que mais que dá pra gente dizer de ruim do BTG? A plataforma é boa. A plataforma é bem boa. É isso, eu não tenho nenhuma limitação quanto ao que eu posso dizer, eu não posso dizer. Acho que isso é claro pra vocês. Eu nunca assinaria um contrato onde eu não posso dizer as coisas. Então, tudo que eu quiser, eu posso falar. Agora, tem coisa que vocês acham que eu deveria reclamar, mas que eu acho bom. Daí tem coisa que eu não quero reclamar. Por exemplo, eu acho o Ultra Blue um cartão bom mesmo. 1,7% do povo falou. Eu coloquei ele em nono ainda. Ele deveria estar muito mais em cima. Eu coloquei em nono e ainda assim teve gente falando que eu puxei saco. Eu não preciso puxar saco, eu não ganho nada com essa merda. Assim, do cartão da UVP eu já ganho um ridículo. Sei lá, 0,05% dos gastos. É uma bosta, não muda nada na minha vida isso. Fiz por vocês mesmo. Não tô nem aí com isso aí, não. É um benefício. Cartão pra mim não tem vantagem nenhuma. O que dá dinheiro pra mim é gerir dinheiro. Gestão de fortuna aí, ó. Nossa, isso é muito dinheiro. Eu não sei nem o que eu vou fazer com tanto dinheiro. Tá faltando liguinha aqui na empresa pra gente amarrar o dinheiro. Você tá doido? Ainda bem que não é meio pamonha. Tem que comprar uma fábrica de liguinha.